Eu estou. Está falhando. Está falhando. Tá falhando um pouquinho. Tá. Eu acho que está de novo o meu sisteminha meio mambembe aqui. Então, eu não devo aparecer, tá bom? Pelo visto, a minha câmera aqui resolveu falar que não vai se apresentar. Bom, gente, primeiro quero agradecer, né, a presença de todos, dizer que eu, embora fique caladinho aqui, só falei, não dá spoiler no The Chosen, por favor. Mas eu quero dizer que todos esses estudos que são realizados, né, na nossa casa espírita, eles são muito importantes, né? Vejam quantas coisas que para muita gente pode parecer repetitiva, né? Mas ela vai um pouco além da repetição, né? São pontos de vistas por diferentes caminhos que se abrem para todos nós. Vejam, no estudo, o Antônio estava comentando sobre a questão da mediunidade, né? E que é o nosso tema de hoje. Então, nós vamos abordar a continuidade do que nós estamos lendo, né? Que vem do livro Seara dos Médiuns, que cita o item 268, ou 260, se não me engano, do livro dos Médiuns, que está no capítulo 24º, né, do livro dos Médiuns, falando sobre a identidade dos espíritos. E nós vamos, então, continuar nesse estudo a partir da pergunta número 27 do item 268. Somente antes de começar, eu queria só fazer uma propaganda aí, é um spoiler, né, oficial, né, que nós vamos ter no sábado agora, dia 26, um encontro lá no nosso cantinho sobre a dor, né? Então, nós vamos tratar sobre a dor em todos os seus aspectos. E vai ser tratado pela doutora Eliane Vieira de Castro, né, que é lá da AMEC, Associação Médica Espírita de Campinas, que inclusive já deu um curso, né, sobre capelania, né, aqui no nosso cantinho. E ela vai estar acompanhada da Tânia Martins, né, que colabora muito nos domingos, e as duas vão abordar este tema da dor, e ele é assim, vai ter uma parte, vamos dizer assim, mais teórica, tipo uma pequena palestra, e em seguida nós faremos um coffee break de 20 a 30 minutos e voltamos e estudamos, fazemos perguntas e respostas. Aí a gente entra num debate, no tirar dúvidas e assim por diante. Então, todos estão convidados. Se quiser trazer algum ente querido que gostaria, que provavelmente se beneficiaria desse tema, né, fiquem à vontade para chegar lá no nosso cantinho. Esperamos transmitir via YouTube e também aceitar perguntas via YouTube. Ok? Muito bem. Então, nós vamos agora, já dado o spoiler, né? E eu peço para vocês que comentem com seus companheiros e companheiras, nos grupos mediúnicos, onde os encontrarem, né? Por favor. Ok. Então, vamos lá na pergunta 27. Na pergunta 27 do item 268. Eu só queria saber se a minha leitora oficial está aqui hoje. Estou sim, Eduardo. Aham.
Você pode ler para nós, então, por favor? Sim, já vai. Eu acho que está nessa pergunta mesmo, 20ª. Eu tinha marcado ela mesma. Então, tá bom. Ok. Quando escrevem os espíritos, mal se traem algumas vezes por meio de sinais materiais involuntários? Os habilidosos não. Os negligentes se desencaminham. Todo sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados nada fazem de inútil. Bom, então, gente, é muito simples, né? Os espíritos elevados nada fazem de inútil. Então, se você estiver recebendo alguma mensagem de algum espírito, né, que tenha características de inferioridade, né, se estiver brincando, se estiver fazendo brincadeiras, muitas vezes até mesmo falando coisas desnecessárias sobre A, B ou C, você simplesmente ignora, certo? Ignora. Por quê? Porque não vem de bom espírito. A gente lembra sempre que a comunicação dos espíritos conosco devem ter um fim útil para o nosso crescimento espiritual, nosso e dos nossos companheiros de jornada, né? Então, se não tiver nada desse tipo, é uma comunicação inútil, né? É óbvio, você fala assim, nossa, mas se eu receber uma, uma mensagem de um parente, ou se vier um espírito que foi meu irmão nesta vida, eu conversar com ele é inútil? Não, não é inútil, nós não estamos falando isso, né? Mas se eu estiver numa reunião instrutiva, né, tudo aquilo que não é instrutivo, você tem que deixar de lado. Não é pertinente. E quase sempre, né, essa, essas coisas vêm de espíritos inferiores. Simples assim. Vamos em frente? Se alguém tiver comentários a fazer, por favor, levante a mãozinha ou, se a mãozinha não estiver funcionando, falem. Abra o microfone e fale. Tá ok? Então vamos. Questão 28. Muitos médios reconhecem os espíritos bons e os maus pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, em suma, são sempre indícios de má natureza dos espíritos que se manifestam? O médium experimenta sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando feliz, o espírito é tranquilo, leve, refletido. Quando infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Aliás, dá-se a mesma coisa com o homem na terra. O bom é calmo, tranquilo. O mal está constantemente agitado. Observação. Há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, razão pela qual não se pode considerar a agitação como regra absoluta. Aqui, como em tudo, deve-se levar em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, pois, se o espírito do médium simpatiza com o espírito mal que se manifesta, será pouco ou nada afetado pela proximidade deste. Todavia, não se deve confundir a rapidez da escrita, que decorre da extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva
que os médicos mais lentos podem experimentar ao contato dos espíritos imperfeitos. Então, pessoal, esse é um dos pontos mais importantes, né, que a gente vem sempre chamando a atenção, né? O fenômeno mediúnico, e é importante nós conhecermos, os médiuns precisam conhecer como se dá o fenômeno mediúnico, né? Ele ele ocorre devido a uma interação, uma interseção, uma troca, né, fluídica. Na verdade, né, nós estamos falando aí de perispírito para perispírito, né? Então, essa troca fluídica, né, ela ocorre entre o espírito comunicante e o espírito do médium. Essa interseção naturalmente permite ao médium, né, ter a sensação que o espírito comunicante tem. Se o espírito comunicante tem uma sensação de dor muito forte, porque ele está preso, né, a uma determinada situação de vidas anteriores, que pode ter marcado a sua mente, o seu espírito, então ele vivencia, né, aquilo que aconteceu no seu passado, ele pode estar com dor aqui ou ali, e o espírito do médium, né, naturalmente, é o espírito do médium que governa as sensações e o corpo, né, físico. Certo? É dever do médium acompanhar nessa condição, nessa comunicação que vai ocorrer. Certo? Então, ele sente a presença do espírito. Essa presença pode ser agradável ou desagradável. Sendo desagradável, a gente para e vai para a questão da lógica, que é muito comum no Espiritismo nós analisarmos. É lógico que um espírito superior traga uma impressão penosa para o médium ou para o espírito do médium? Não é razoável. Portanto, se aquilo está ocorrendo, certo? Aquela comunicação não provém de um bom espírito. Vamos usar de outra forma. Não é que não é relacionado com um bom espírito, né? Vamos usar a palavra espírito bom, né? E esse bom, ele tem diversas nuances. No nosso caso, especificamente, nós estamos querendo falar de espíritos elevados, espiritualmente, moralmente, né? Porque você pode ter um espírito bom ainda atrasado, né? Não é uma coisa difícil de acontecer, né? Então, o bom espírito é aquele que pode nos trazer conhecimento, instrução e assim por diante. Beleza? Portanto, isso ele vai manifestar para o médium aquelas sensações que ele tem. Um bom espírito tem boas sensações para passar para o médium, boas vibrações, né? A sutileza dos fluidos que vêm do espírito superior são muito grandes, geralmente emocionam o médium. É muito comum que o médium fique em choro, né, emocionado. Então, é uma coisa bastante normal isso daí, certo? Então, qualquer coisa que fuja dessa forma,
né? A gente tem que parar um pouco para pensar. Aí você fala assim, nossa, mas quando eu já vi várias comunicações do Preto Velho, que aí ele coloca as mãos como se estivesse segurando alguma coisa, as duas mãos, né? Balança assim, o corpo muitas vezes, né? Mexe com as mãos e fala de um português mais diferenciado, né? Então, boa noite, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, tem lá aquela forma típica do preto velho falar. Então, isso daí é uma coisa ruim, porque ele está como preto velho, né? Então, ele vai dar essa ideia de dar uma curvadinha para frente, segurar as mãos assim na frente, próximo aqui do peito e tal. Isso daí é uma sensação penosa para o médium? Não, é uma forma do espírito se apresentar, mas geralmente um preto velho bom da equipe, né, que trabalha na seara de Jesus, não transfere mal-estar para o médium, de jeito nenhum. Não vai fazer, não vai acontecer isso, né? Então, é possível sim reconhecer, né, que tipo de espírito está dando determinada comunicação. Não só pela forma dele se expressar, né, mas também pelo conteúdo sempre positivo, sempre bom, né, que eles revelam. Beleza? Aí o Kardec, né, fala assim, olha, nem sempre, né, ele vai conseguir passar todas as sensações, né? Mas geralmente ele faz isso. Ele fala, o bom espírito, né, vai dar a sensação ao médium, né, de tranquilidade, leveza, né? Ah, ele vai ajudar, né, a ser reflexivo, né, assim, tranquilo, né? Então, quando é infeliz, é exatamente o oposto, né? Então, o importante é isso, que a gente entenda, né, que os espíritos podem ou não nos deixar boas sensações. Se eu estiver recebendo um espírito que é de uma qualidade inferior, e a gente já o ouviu, né? Se for necessário, os bons espíritos farão com que esse espírito venha e fale, né, por meu intermédio ou por outro médium. Se não, não, mas ele ficou dando mensagens via uma determinada pessoa. Agora a gente quer para todo mundo, vamos chamar todo mundo. E aí não é razoável, né? Então, a gente tem que pensar sempre assim: o bom espírito, ele é tranquilo, calmo, sereno e vai trazer coisas boas. Mas o Kardec diz assim: nem todo médium é capaz de perceber isso. Ele até coloca assim: se o médium tem pensamentos e sentimentos que se afinizam com os pensamentos e sentimentos de um espírito mau ou de um mau espírito, né, ele não vai perceber se a mensagem que está vindo é de um espírito bom ou um espírito mau. Porque ele está, né, na mesma faixa de vibração, na mesma sintonia. Daí que os espíritos dizem assim: olha, aproveite com todo esse conhecimento e se transforme moralmente, faça a sua parte, né?
O Antônio até mesmo falou aquela coisa, foi muito interessante, né? Ele falou assim, olha, Jesus não vinha e falava assim, agora eu vou curar você, agora eu vou estar curando aquilo. Não, não era isso. Ele sempre perguntava antes, né? Então, é preciso fazer o movimento. Nós temos que nos mover. Então, no caso lá, né, aqueles que, vamos dizer assim, acabam tendo a chance de receber, entre aspas, um milagre de Jesus, né? Eles têm que ir até ele, têm que fazer a parte deles. E Jesus ainda pergunta, e aí, o que você quer? Né? Então, a mediunidade tem que ser colocada a nosso favor nessa direção. Sempre. É nessa direção. Não tem outra forma. Temos que nos modificar moralmente para sermos dignos da atuação com os bons espíritos. Essa é a ideia. Né? Então, ao invés de nós nos acostumarmos, porque isso que o Kardec fala aqui é semelhante àquilo que está escrito na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que ele se sabe de decor e salteado, como a gente dizia. Né? Por quê? Por que que, né, os espíritos podem nos dominar, nos dirigir, como é a resposta? Porque a gente se afiniza com eles. Se o médium não fizer um esforço para sair daquilo, ele vai ficar o tempo inteiro com o mesmo tipo de espírito se comunicando pelo intermédio dele. E ele tem que se transformar moralmente, perdoar, amar, fazer o bem. É super importante que o médium saiba fazer o bem. Muito bem. Falei demais. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, né, nós encerramos aqui este capítulo da identidade dos espíritos. Os espíritos superiores não precisam se identificar por nome nenhum. Se a gente precisar e achar que o nome de um santo, né, obviamente que teria que ser um santo da Igreja Católica, né? Porque os santos são de Igreja Católica. Né? Tudo bem, para eles não vai fazer diferença. O importante é o conteúdo. Já para o espírito mal, não. Ele quer e ele usa, né, esses momentos para tentar trazer desarmonia, desavença dentro de um grupo. Comentários, pessoal, sobre essa última questão? Se não, nós terminamos o capítulo, o capítulo 24, né, do livro dos médiuns, e a gente vai agora, se não me engano, para a pergunta 41. Espera aí. O capítulo do Ceará é o 41. Ah, Porque sim. A esse gente é só tem. referente, esse é o referente ao 40, verbo e atitude. Então, o que a gente precisa fazer, então, é a leitura final desse capítulo 40. Tá, vamos lá. Verbo e atitude. Reunião pública, 3 de junho de 60.
questão número 263, que já lemos. Disse um grande filósofo: fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará: escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir: age para que eu te conheça. Julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Marat falava com mestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe esposassem as diretrizes. Dá uma parada, para um pouco. Então, veja, o Emmanuel começa dizendo assim, olha, você tem que se manifestar, né? Então, é importante que a gente entenda, né, que tanto nós quanto o nosso amigo, qualquer que ele seja, seremos julgados pela forma, né, pela forma da linguagem que utilizarmos, né, tudo aquilo que fosse, né, comum no nosso dia a dia. Eu lembro de uma companheira a nossa, de muito tempo atrás, né, que ela falava muito palavrão, mas no dia a dia normal. Mas, mas falava palavrão. No meio em que ela estava circulando, aquilo lá era a coisa mais normal do mundo. E quando ela se associou e ficou mais próxima de todo mundo, ela começou a ficar meio, né? Puxa vida, né? Eu estou falando palavrão aqui no nosso meio, no nosso grupo, não é bom uma coisa dessas. Certo? Aí ela foi começando a mudar, ou seja, aquele ambiente positivo a ajudou, né? Então, o Emmanuel fala assim, olha, é importante, né, que você mostre a que veio, né? E aí ele fala de Marat. Eu acho que, se não me engano, é um francês que participou da Revolução Francesa, né? Sim, é um médico e filósofo francês, Jean-Paul Marat, não Marat, sei como que se pronuncia. viu? Né? E ele falava, né, ele conseguia inflamar a multidão, só que ele promoveu a matança, né? Muito bem, vamos lá. Marco Aurélio. Marco Aurélio, imperador chamado Magnânimo, escrevia máximas de significação imortal. No entanto, ao mesmo tempo, determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. Veja só, ele tem coisas boas? Tem, estava lá, né? Fazia máximas de grande importância e virtude, né? Mas, da mesma forma e facilidade com que ele se manifestava em coisas boas, ele achava natural mandar matar, né, os cristãos nas arenas lá dos templos de Roma, né? Esse é um ponto. O que vai fazer? Então, traz uma coisa boa, mas traz também as consequências, que podem ser positivas ou não. Vamos lá. O Werther, de Goethe, é um romance de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. Pois é. Por quê? Né? Porque o Goethe, ele era materialista ao extremo, né? Então, vigorosa indução ao suicídio.
Hoje nós vemos isso, não precisa ser uma pessoa da qualidade do Goethe, né? Para fazer coisas induzindo ao suicídio, coisas do tipo. É um problema seríssimo para a nossa sociedade atual, né? Então, vamos lá. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Olha, é assim, ó. Eu vou te declarar guerra, viu? Porque, afinal de contas, eu quero isso e você não me dá. Eu falei daquilo, você não me dá. Isso daqui é meu e você está querendo tomar. Então, é escrito de uma maneira bonita, primorosa, né? Só que é uma declaração de guerra. Guerra é sofrimento, né? Dor, dor incontida por muitos. Isso é a guerra, escrito nos melhores termos, né? Mas leva à destruição e à morte. Vamos lá. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filósofos e, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para gravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Então, por que isso? Né? Por que que eles gravam, né? Com sangue, né? Como é que é? Molham a pena, né? Escrevem em sangue e lama para gravarem as ideias, né? Com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Ora, o que vende? Você quer uma pessoa falar assim, esse fulano de tal fez a caridade hoje, outro ano não faz diferença nenhuma, né? Para a grande maioria das pessoas, não fazem, essas coisas não fazem diferença nenhuma. Elas querem o agito. Por que que todo mundo fica reclamando e gritando, né, contra o Trump, por exemplo? Ele fez um monte de coisa que ninguém gosta, mas ele faz um baita de um teatro, faz coisa muito ruim, certo? Mas e daí? E daí? Nós vamos resolver o problema dos Estados Unidos? Vamos resolver o problema do mundo, tirando ele lá? Não, não vamos, certo? Mas você fica o tempo inteiro mostrando, falando, olha que coisa horrível, olha que coisa isso, olha que coisa aquilo. Todo mundo acha que só tem isso, né? Nos noticiários. Vamos lá. Tanto quanto possível, escrevamos corretamente sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. A luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói, e a luz no fogo descontrolado que incendeia e consome. Então, desculpa, é só comentando rapidamente, né? Então, temos leis, temos tudo aquilo que pode, né, nos levar para o caminho do bem. Sim, eu escrever alguma coisa, coisas boas para passar para os outros, é bom? Sim, certo? É bom.
Agora, faz uma coisa que a pessoa consiga, pelo menos, entender aquilo que está sendo lido, né? A gente sempre lembra de receita médica, quando os médicos assinavam e escreviam as coisas lá. Eu quero tal injeção de tantas gotas, né? Então, está tudo direitinho, mas você tem que saber escrever as coisas direito, mas também não precisa ficar preso no dicionário, né, na gramática e tal. E aí ele fala assim, a instrução cerebral, né, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. Tem luz na lâmpada, mas não é da lâmpada, né? Então, a gente precisa trabalhar dentro de nós. Esta é a forma, né? É importante a gente entender isso. Então, vamos lá. Identifica o mensageiro, encarnado ou desencarnado, pela mensagem que te dê. Mas se é justo que lhe afiras a cultura, é imprescindível que anotes a orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Seu verbo apresenta a atitude e dirige. É por isso que Jesus nos advertiu. Seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Certo? Então, na comunicação com os espíritos, né, vamos aprender a discernir que tipo de espírito está se manifestando. Mas para isso a gente precisa se armar de conhecimento. Beleza, gente? Então, nós acabamos o capítulo 40, né, do livro Seara dos Médiuns. Beleza? Alguém tem algum comentário a fazer? Não? Então, nós vamos agora, né, para a lição número 21. Não, 41. Formação mediúnica. Reunião pública de 6 de junho de 60. Questão número 200 do Livro dos Médiuns. Anotando a formação mediúnica, comparemo-la aos serviços do solo. A terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. A mediunidade cria valores para alimento do espírito. A terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz de maneira mecânica se lhe atiramos algumas sementes. Contudo, a lavoura nesse regime surgirá em condições anômalas. A mata dominante abafará, de certo, as plantas nascituras. Animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando-lhes as folhas. Vermes destruidores ameaçam-nas a cada instante. Enxurrada e sombra constantes constituem-lhes empeço à vida. Mas se o trato de selva for cultivado contra a invasão de todo elemento estranho e mantido em trabalho, conseguiremos em breve o celeiro de pão seguro e rico.
Também a mediunidade, mesmo quando encravada no psiquismo de alguém que paixões subalternas dominam, produz de maneira mecânica quando se lhe entrega determinado gênero de ação. Contudo, a tarefa nesse regime surgirá em condições anômalas. Tendências infelizes abafarão, de certo, a obra recém-nata. Sentimentos inferiores comparecem na posição de primitivos senhores da alma, inutilizando-lhe as promessas. Agentes da discórdia ameaçam-na a cada instante. Lodo moral e perseguição gratuita constitui-lhe em pessoa a vida. Mas, se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos, em breve, o celeiro de luz seguro e rico. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem aprimoramento da individualidade mediúnica. No caso da terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. E médio algum se esqueça de que é na terra boa abandonada que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. Certo, pessoal? Muito bem. Então, nós vamos lá para o nosso item. Você sabe de que capítulo que é? É o 17. Capítulo 17. 17 é formação dos médiuns. Ok. Já é logo o primeiro item do capítulo. Uhum. Tá bom. É capítulo, questão número 200, né? Isso. Então, se não me engano, então eu estou falando aqui, né? Capítulo 17, né? Se não me engano, nós conversamos sobre isso daí recentemente. Tá aqui. Da formação do médium. Capítulo 17. Eduardo, eu tenho marcado aqui quando você falou sobre formação dos médios. 27 de junho de 2023. Puxa! Faz tempo, hein? Eu acho Faz, não é que esse pouco foi tempo. no primeiro. Então, acho que foi no primeiro estudo, né, Nilson? Eu acho que foi. Primeiro estudo. Quando a gente não estava lendo. Não, olha, nós estamos em 2025 e em toda semana, né, a gente aborda, a gente está na lição 41, tá? Na lição 41, se nós fizéssemos todas as semanas, mas não, nós ficamos num capítulo, né, numa coisa por várias semanas. Então, é ligado, sim, ao nosso estudo, né? O desenvolvimento da mediunidade, esse capítulo 17 mesmo, da formação dos médiuns. E aí ele vai tratar do desenvolvimento da mediunidade, a mudança de caligrafia e a perda e suspensão da mediunidade. Ok? O ponto-chave, né, é da formação do médium. Como é que funciona? Né? Como é que a gente desenvolve essa mediunidade? A mediunidade é uma coisa intrínseca ao ser humano. E ela pode ser uma mediunidade que vai levar, né, muito mais, ela vai levar muito mais efeito, né, numa direção ou na outra,
dependendo do médium. Ela pode ficar paradinha lá, o médium não quer fazer nada com ela, tal, percebe, sente sintomas, sente um monte de espíritos em volta, tal, mas não abre mão, não quero nem saber disso, né? Agora, tem aquela outra que tá geralmente o trabalho, né, da mediunidade, né, a nossa formação, né, como médiums, é na prática, é praticando, é realizando efetivamente na prática aquilo que a gente está lendo, estudando na teoria. Certo? Então, é na prática mediúnica, mas a prática mediúnica leva ao aperfeiçoamento da nossa mediunidade, né? Então, é natural que a gente faça este progresso, que a gente aprenda e faça este progresso, e coloque em bom uso, e o bom uso é um uso em favor do próximo, é em favor daquele necessitado, que a gente deve ter, né, as comunicações mediúnicas, e para o nosso próprio aprendizado. É fundamental que isso ocorra, não é? Então, vamos começar no item 200 do livro, né, dos médiuns, citado aí pelo Kardec. Lembra, o Kardec Deus, né, fala sobre Mahat, fala sobre todos aqueles que podem levar, né, ao nosso sofrimento, né? Então, a nossa mediunidade tem que ser colocada em benefício do próximo, que gere boas coisas. Certo? Então, como é que a gente desenvolve a nossa mediunidade nessa direção? É o item 200. E nós vamos, então, estudar esse capítulo novamente. Ele não é muito longo. Beleza? Vamos lá, Elisete? Trataremos aqui especialmente dos médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, porque é ao mesmo tempo o mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que todos ambicionam possuir. Infelizmente, não dispomos até hoje de nenhum meio para diagnosticar ainda que de forma aproximada, que alguém possui essa faculdade. Os sinais físicos que algumas pessoas tomam por indícios nada têm de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, sejam quais forem o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar sua existência: é experimentar. Isso. Pode. Falta muito? Tem mais um parágrafo. Então vai. Pode-se obter a escrita, como já vimos, com o auxílio das cestas e pranchetas ou diretamente com a mão. Como este último meio é o mais fácil e podemos dizer o único empregado hoje, é ele que recomendamos à preferência de todos. O processo é dos mais simples. Consiste unicamente em alguém pegar um lápis e papel e pôr-se na posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Muito bem. Então, duas coisas principais, e a gente já falou sobre isso, já resolveu e apontou esses aspectos. O Kardec tem preferência tinha preferência pela mediunidade de psicografia, ou o que ele chama, né, dos médiuns escreventes, aqueles que escrevem.
né? Muito que bem. Então, ele diz assim, por quê? Bom, na época, era a que mais se apresentava. Primeiro ponto. Segundo ponto, a manifestação já ficava gravada, né, no papel. Ninguém tinha que transcrever nada. Ninguém tinha que falar, olha, o Espírito falou isso, 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 e colocar no papel. E na época era importante, para nós também é importante isso daí, certo? Da nossa identificação. Então, é importante que a gente grafe, deixe guardadinho lá essas informações? É por isso que ele fazia isso. E era um monte de gente que estava tendo a mediunidade da psicografia. Né? Então, esse é o ponto-chave, né, dele usar a psicografia. E ele fala, bom, mas você precisa, né, fazer bom uso disso, né? Para que alcance bom êxito, ele vai dar muitas recomendações. Né? E aí ele vai começar no item 201 e por assim para frente, né? Esse negócio. Então, é preciso ter boa vontade, ter a mediunidade. Hoje nós não sabemos quem é médium psicógrafo, quem não é. Né? Somente quando a pessoa se fala assim, eu acho que eu sou médium psicógrafo. Muito bem. Então, receba as mensagens. Não precisa vir outro espírito para falar. Você pode estar você falando, né? E vai receber essas mensagens. Então, é isso que eu acho. E eu acho que são 20h54, eu queria parar por aqui hoje. Vamos parar nesse item 201 para recomeçar. Pode ser, pessoal? Nós vamos parar hoje com uns minutinhos antes. Tá bom? Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Comentar? Não? Então nós vamos encerrar. A Cecília está por aí, não está? Hoje? Sim, Uhum. Você faz aí a nossa precezinha de fé? faço sim, faço sim. Obrigado. Então, nós vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, a equipe espiritual que, junto conosco, nos ampara e sempre nos intui para o melhor entendimento. Agradecemos por mais esta oportunidade de estudo, que tanto nos faz bem, que tanto nos faz aprender a lidar com a nossa mediunidade. E é com nosso coração repleto de gratidão que ofertamos a nossa prece de Pai Nosso, que ela possa ficar guardada na sala 1 para ajudar em todos os pedidos de socorro que ali vem, em todas as horas, em todos os minutos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas e ofensas,
da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa semana. Boa semana para todo mundo. Antônio, você pode parar a gravação? Vamos lá.